Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje daremos continuidade à nossa leitura bíblica pois nós necessitamos do alimento espiritual. Assim como muitas famílias, muitas pessoas se alimentaram fisicamente falando durante essa festa, do Natal, comemorada ao redor do mundo, é necessário que venhamos também nos banquetear da palavra de Deus, das palavras dele. Então hoje daremos continuidade a Tiago, capítulo 1, no versículo 12, a partir do versículo 12. E o versículo 12 diz assim: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Veja que nesse versículo, mais uma vez, somos lembrados de que o Senhor Jesus, quando ele veio para a terra, ele não veio para trazer paz conforme as pessoas achavam. Elas achavam que não haveria mais lutas, que não haveria mais tristeza, que não haveria mais choro, que não haveria mais dificuldades. Só que isso, o Senhor Jesus deixou claro que ocorrerá apenas no reino dos céus, na nossa nova morada. Aqui onde estamos é passageiro. E aqui nós seremos tentados. E esse versículo mostra que aquele que é tentado e aprovado, ele recebe a coroa da vida. Então, meu irmão e minha irmã, resista à tentação. A tentação, ela é um pensamento. A tentação, ela é antes do erro, antes do pecado. Ninguém peca sem antes pensar no pecado. Versículo 13. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Há pessoas que creem que Deus é quem envia uma aprovação, Deus é quem está fazendo isso, está fazendo aquilo. Entendam que tudo aquilo que é mal não é de Deus. Porque Deus é bom a todo momento. A todo momento. Porém, vamos entender aqui o porquê, tá? Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Veja que nós somos tentados conforme os nossos desejos, conforme a nossa concupiscência. Então, quanto mais desejo você tem, digamos, em formas financeiras, em forma de luxúria, mais você é tentado. Tudo vai depender do que você está alimentando. Você alimenta a sua carne ou você alimenta o seu espírito? Não dá para alimentar os dois. A partir do momento em que você cede aos desejos da sua carne, aos seus desejos, você vai aumentando a sua concupiscência. Você vai aumentando o seu desejo por aquilo que é vão. Eu até disse anteriormente sobre isso,
Você ter um carro, você ter uma casa, você ter um trabalho que pague bem, você ter a sua empresa, tudo isso é consequência do seu trabalho. Mas você não vive para isso, você vive para Cristo. E como consequência você adquire as coisas desse mundo. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Então, conforme você se aproxima de Deus, Ele vai suprindo as suas necessidades terrenas. Mas quando você vive para aquilo, vive para conseguir coisas terrenas, maiores são as tentações. Porque você está alimentando aqueles desejos. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Vejam que aqui ele está falando justamente o que a gente comentou antes. O pecado, ele vem de um pensamento. Ele é gerado. Não pensem que fulano errou, ciclano errou. E por quê? Porque alimentou aquele pensamento, deixou ele em sua mente, maquinou e realizou o pecado, realizou o erro. E você veja que no versículo 15 ainda, ao fim, ele diz, gera a morte. Essa morte, não estamos falando apenas fisicamente, tá? Existem pecados em que, infelizmente, a pessoa, ao realizar, acaba perdendo a própria vida. Mas essa morte, ela também pode ser, muitas das vezes, a sua morte espiritual. Você não sente mais o desejo de orar, você não sente mais o desejo de ler a Bíblia, não sente mais o desejo de louvar, você se afasta de Deus, pois Deus e o pecado não convivem juntos. Deus ama o pecador, Ele nos ama, somos pecadores, mas Ele não consegue viver no mesmo ambiente do pecado. É diferente. Por isso que quando somos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito, os lugares que antes a pessoa ela ia nas boates e festas e ela se sentia bem, ela começa a se incomodar, porque o Espírito dentro dela está se incomodando com aquele ambiente de erros. E quando você começa a pecar, você começa a aceitar o pecado, gera a morte espiritual, pois você para de ter esse incômodo dentro de você. Irmão e irmã, se isso tem acontecido contigo, ainda há tempo. Eu sempre digo, enquanto você respirar, Deus tem um plano para você. Então, se estiver acontecendo contigo, dobre os seus joelhos. Não precisa ninguém ouvir a sua oração. Não é para isso que nós oramos, para que as pessoas vejam, para que as pessoas saibam. Porque eu sou muito espiritual, eu sou meio espiritual. Não, é você e Deus. Dobre os seus joelhos, clame a Deus, peça a Ele para te mudar. Mas tem sido muito difícil, eu não consigo largar isso que é errado. Fale com Ele, peça ajuda. Deus vai te ajudar. Vamos continuar no versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas.
Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Irmãos e irmãs, vejam que esse é um grande segredo para resistir aos dias maus, resistir aos pensamentos ruins. E eu vou ler mais uma vez. Todo homem, aqui na Bíblia, quando ela fala todo homem, ela está se referindo a todo ser humano, tá? Homem, mulher, adulto, jovem, não importa. Todo homem seja pronto para ouvir, sempre esteja com o seu coração sensível à voz de Deus. Tardio para falar. Quantas vezes não falamos algo em que nos arrependemos depois? E a palavra lançada, ela não volta atrás. Não tem como, depois que você falar algo, retirar. Por mais que você peça desculpas, se aquilo ali causou um mal, não tem como voltar atrás. Sempre vai ter uma marca. Então, seja tardio para falar e tardio para se irar. Não é pecado nem errado você se irar, você se revoltar com algo errado. Muitas das vezes temos notícias ruins, temos coisas que vemos e ficamos revoltados. Isso não é o errado. O errado é você permanecer. E por isso diz, tardio para se irar. Não encha seu coração com coisas que só vão te fazer mal. Pensem sempre da seguinte forma: o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o meu coração é a morada dele. Eu não quero colocar na morada do meu Pai, do meu Deus, do meu Senhor, coisas ruins. Eu não quero colocar na morada dele a ira. Então, seja tardio em irar-se. Respire fundo. Peça a Deus ajuda e Ele irá ajudar. Amados irmãos e irmãs, eu desejo a todos um ótimo dia abençoado. Que o Senhor Jesus estenda as mãos a cada um de vocês e os abençoe grandiosamente. E guardem essa palavra em seu coração, pois eu tenho a certeza que ela irá crescer e dar frutos na sua vida. Que Deus abençoe a todos.